Vamos iniciar a meditação da Palavra de Deus nesta oportunidade. Estamos meditando sobre riqueza e como iniciamos meditando riqueza como arma usada neste mundo, positiva e negativa, porque a riqueza usada de forma positiva é bênção. Deus é glorificado, ajuda ao próximo, mas pelo lado negativo também é uma destruição. Queremos ler mais um versículo da Palavra de Deus, ainda no livro de Provérbios. Anteriormente, na meditação anterior, lemos no capítulo 14, versículo 20. E nesta oportunidade queremos agora ler outro versículo no capítulo 22 e versículo de número, glória a Deus, versículo de número, Provérbios 22 e o versículo de número, glória a Deus, aleluia, versículo de número 2. Vamos ler a palavra de Deus. O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. Na reflexão anterior, tanto no capítulo 13 de Provérbios, versículo de número 7, diz que o pobre diz que algumas pessoas pobres se faz rico sem ter nada, e diz que o rico, pessoas ricas se faz de pobre, tendo riqueza. No capítulo 14, versículo 20, já diz que o pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. Agora, quando você abre a sua Bíblia no capítulo 22 e versículo 2, você já vê outra recomendação: o rico e o pobre se encontram e todos os fez o Senhor. Aprendemos o que aqui conforme está escrito, revelado nas Escrituras. É que essa forma de alguém escolher o rico, que ele está sempre ao lado do rico, é uma lógica humana. Como dissemos, é interesse humano por causa das coisas materiais. Mas isso é o ser humano. Dissemos também, como Deus disse a Samuel, que ele não vê segundo o que está diante dos olhos do homem, a estatura, a aparência, a formosura, a riqueza, o gado, o ouro e a prata. Não, porque isso já vem de Deus. Deus não se embeleze com essas coisas. E aqui no versículo 2 está uma palavra afirmativa do que já deixamos em outras reflexões. Observe que aqui diz que o rico e o pobre se encontram. E a todos, tanto o pobre como o rico, fez o Senhor. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Pobre e rico, rico material e pobre material para Deus, ele vê igual. Por isso que é bom se entender a vontade de Deus. Porque é claro que quem é desprezado não tem conforto, não acha bom. Até porque isso não edifica. Mas quando você olha para Deus, você já vê Deus vendo o pobre e o rico igual. Igual na posição que está nesse mundo por o pobre ser pobre e o rico ser rico. Para Deus, Ele não vai olhar
como o homem, que quer se aproximar de quem tem prata e ouro, e quem não tem quer se distanciar. Deus não, porque entre o ímpio, entre o justo e o ímpio, há uma diferença, e quem diz é o próprio Deus. Quando fala na parte espiritual, de servir a Deus. Espiritualmente, o pobre é rico espiritualmente. E o rico materialmente diante de Deus é pobre. Quando ele vive, o seu coração está somente nessas coisas triviais deste mundo. Então inverte, por quê? Se alguém é pobre material e é rico para com Deus, os homens não valorizam, mas Deus sim. Deus sim. Então Deus, ele está olhando para o homem com o seu olhar de justiça. Porque tanto pobre como rico, foi Deus que o fez, foi Deus que o criou. Deus não precisa avaliar ninguém pela riqueza que tem, porque provém de Deus. E Deus não dá, a riqueza não permite o homem adquirir bens materiais para ele se exaltar, para desprezar o próximo, mas sim para servir. Porque a palavra de Deus diz que a melhor coisa é dar do que receber. E quem dá, quem contribui, é porque tem. Quem não tem, não tem o que dar. Por isso que ninguém quer andar com pobre. E por isso que o rico tem muitos amigos. Porque o rico tem. Mas aí, essa orientação você vê diferente. O rico, quanto mais tem, mais ele quer tirar até de quem aquilo que o pouco que o pobre tem. O rico, se for possível, ele tira até a roupa, até o calçado. Como aconteceu com Davi, quando Davi fracassou nesta parte. Urias tinha apenas uma esposa, Davi tomou, a esposa ainda matou aquele homem, aquele soldado. Então, se à luz da Bíblia, se levarmos a sério a riqueza, você vai ver que a riqueza é boa numa parte, mas ela traz muito perigo para a vida de quem adquire. Principalmente na parte de administrar. Quando você administra a riqueza com os bens materiais, com a graça de Deus, com o temor a Deus, não tem problema nenhum. O problema é se ensoberbecer, cair no orgulho. A Bíblia mostra claro a trajetória do rei Ezequias, que Deus o abençoou, mas ele fez questão de, ao embaixador da Babilônia, abriu as portas, escancaiou e mostrou tudo, prata, ouro, casa de armas do exército. E aí Deus enviou o profeta já com a correção, que viria dia que ele ia ser levado tudo, de fato se cumpriu, e ainda ficou enfermo, e ainda ouviu uma sentença de morte: bota a tua casa em ordem, rei Ezequias, porque morrerás e não viverás por causa disso. Então você vê que é um perigo, se não vive na graça de Deus, se não submete às escrituras, à ordem, à revelação da palavra de Deus, a riqueza puxa para o lado contrário, para o lado oposto. Então, se Deus lhe permitiu arrumar alguma coisa material, glorifique a Deus. Se Deus nos permitir, glorificamos a Deus, para que assim sejamos apenas um mordomo, administrador, porque deste mundo a gente não leva nada, vai tudo ficar aqui. Só vai passando de um para um, de mão em mão. Do pai passa por filho, do filho vai aí na sequência. Porque, ao contrário, se prendemos, quando chega lá, vai ficar sem a recompensa da eternidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a cada dia através da meditação da sua palavra e que nos dê muita oportunidade. Até a próxima, se assim Jesus permitir e assim Ele quiser.